Olá, queridos amigos e irmãos da Teopolare que segue o nosso canal no YouTube, Instagram, enfim, nas redes, né? Bom, estou aqui para convidar vocês para assistir a partir de hoje, nesse primeiro vídeo, uma série de estudos sobre as últimas semanas de Jesus antes da crucificação e ressurreição. Nós estamos num período de Semana Santa, né, que antecede a Páscoa, e nós preparamos esse material para que você possa enriquecer o seu conhecimento baseado no livro de Marcos, a partir do capítulo 10 e 11, né, até o capítulo 16, tá bom? Então desfrute agora do primeiro episódio, né, ministrado pelo Jair, no dia 21/5/2023. Espero que você tenha um bom estudo. Abraço! Eu vou chamar o pregador dessa noite. O pregador vem de longe, né? Cadê ele? Vem cá, Jair. Olha, irmão, um jovem hoje pregando, amém? Tá até bonito, não tá bonito? Vou pedir para que você se coloque em pé e estenda suas mãos sobre a vida de Jair. É uma experiência para a vida dele. E eu creio que Deus vai usar ele poderosamente. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai querido, nós colocamos a vida do Jair agora em tuas mãos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que não é ele, é o Senhor que ministra através da tua palavra. Mas o Senhor vai usá-lo, ó Pai, como instrumento, ó Pai, como servo do Senhor nessa noite. Por isso, ó Deus, através da vida dele, ó Pai, vem trazer as revelações do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa dar tranquilidade e sabedoria ao teu servo, para que ele ministre, ó Pai, a tua palavra em nossas vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, Jair. A paz de Deus, irmãos. Amém. Bom, não vou dizer para vocês que não está sendo um negocinho diferente aqui para mim, tá? Mas, como tudo que eu vou fazer para Deus, eu tenho me dedicado bastante. Tive pessoas que me incentivaram, da forma delas, tá? A estar aqui, me incentivaram me dando conselhos, me incentivaram fazendo críticas construtivas. E isso é bom porque a palavra de Deus mostra, e principalmente esse primeiro ponto que eu já vou entrar aqui na palavra, mostra que quando a gente ouve sobre a palavra de Deus, quando a gente tem um conhecimento sobre ela, e quando as pessoas também trazem isso para você, é quando você cria essa consciência e consegue se aprofundar nela verdadeiramente, e onde você permite que tudo possa acontecer como deve acontecer na sua vida, tá? Primeira passagem que eu já vou direto ao ponto, fica em Marcos 10. Eu vou só pegar o versículo aqui que eu não me recordo, infelizmente. Fica Marcos 10, versículo 46. Seria sobre o cego Bartimeu, que recupera a sua visão. Vamos ler o versículo, vamos ler o capítulo, né? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos ao redor o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, disse: chame-o. Chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. Bom, vamos começar. Primeiramente, aqui está um exemplo do ouvir. Esse era um homem que não via, fato, né? Certo? Mas, por ouvir sobre Jesus, se era judeu ou da etnia que ele fosse da época, ele ouviu sobre Jesus, com a importância da palavra, de saber quem é Jesus de Nazaré, e só o fato de saber da presença dele, ele conseguiu sentir. Esse é o primeiro ponto. Quantas vezes a gente está praticando falar da palavra
para que a pessoa ouça, para que a pessoa que esteja cega veja, mas não literalmente. Às vezes espiritualmente a gente precisa propagar essa palavra, gente. A gente precisa propagar ela de uma forma que as pessoas tenham um verdadeiro conhecimento do verdadeiro Jesus da palavra de Deus. Certo? Agora, eu vou pegar um pontinho com cada um aqui. Quando repreenderam ele não ficou quieto. Quantos de nós, isso eu consigo ver por mim, tempos atrás inclusive, quando a pessoa falava um pouco mais alto, eu ficava acanhado. Hoje mesmo podia estar acanhado. A minha esposa me acompanhou, alguns mais próximos. Nossa, muita pressão, alguma coisa, mas não quis. Porque por mais que digam não, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei o que eu sigo, eu sei a missão que eu tenho. Esse é o ponto que você tem que chegar. Ele não precisou se importar com o que estavam falando para ele, com a negatividade. Ele sabia o que era, e o que ele queria, e o que ele tinha que atingir. Quantos de nós resistimos no primeiro? Para, não faz isso, não, para de escândalo, chega disso. Quantos de nós fazemos isso? Olha para você mesmo, eu não preciso apontar para ninguém, estou falando por mim porque eu já vivi isso. Foi uma fase da minha vida, eu falo. Agora, quantos de nós precisamos olhar para isso e entender que se a gente tem um ponto, um foco para seguir, a gente não precisa ser assustado por outros ou negligenciado pelos outros, pressionado. A pressão vai vir, mas a gente vai lidar com ela, vai chegar no ponto exato e vai alcançar o que a gente procura. Outro ponto aqui que é interessante e é mais para finalizar, e só tem um adendozinho que eu preciso fazer aqui dessa situação. A cegueira dele era física só. Quantos de nós não temos só a cegueira física? Quantos de nós? Observa que ele enxergava quem era Jesus. Por aqui. Ele não estava cego para quem era Jesus de Nazaré, o seu Salvador. Mas muitos estão cegos. E essa cegueira é muito mais complicada do que a cegueira física. Porque essa impede você de ver verdadeiramente o seu Salvador. E um detalhe, para que também não fique nenhuma confusão no que é relatado aqui. Quando Jesus fala que ele foi salvo pela fé dele, a gente não pode esquecer o que fala em Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e sim, e isto não vem de você, é dom do próprio Deus. Não vou me aprofundar muito nisso, porque já é um estudo maior, então cabe-se às EBDs, terão nossos livros das EBDs, nossos PDFs disponibilizados e vão entender mais sobre isso. Mas entender que a fé é o dom de Deus, que é o que estava nele e que é o que o curou, para que a gente não tenha entendimentos tortuosos sobre isso. Na sequência, eu não vou já entrar direto no capítulo 11. Vou fazer uma explanação com vocês. Quando a gente sabe que vai passar por uma situação complicada, quantos de nós tendemos a desistir? Pense, quantos de nós tendemos a desistir numa situação difícil? A gente esquece que apesar de Jesus ser parte da Trindade, ser um só com Deus, a gente esquece que ele também estava encarado, ele estava aqui em questão humana, né? Ele também tinha sensações. Eu vou citar minha esposa, uma situação recente, que não foi fácil. E eu tento imaginar, quando eu li esse capítulo, eu inicialmente pensei nela, mas vou explicar o porquê. Ela quebrou o pé, fazer uma cirurgia. Foi complicado. Mas por que foi complicado? A gente sabia que ela precisava passar por aquilo. Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo. Longe, tá? Isso é uma comparação básica do nosso dia a dia. Longe de sensações de Cristo como humano, tá? Mas ela teve medo, ela teve receio, ela sentiu uma frustração, impotência. E os apóstolos junto com ele, aí me colocam no caso, fiquei preocupado, mais impotente ainda, sem saber o que fazer. Mas ainda assim sabia que aquela situação era necessária por um bem maior, uma situação maior do que a gente mesmo. Porque se não fizesse aquilo, ela não estaria andando hoje.
ela poderia ter risco de amputar o pé, seria inúmeras situações. Então, a gente precisa enxergar que além de Cristo ali só na sua condição espiritual, ele também tem uma condição humana. E a gente tem que entender que ele também passou por isso. Mesmo sabendo como era o final, ele sabia o que ele ia sentir ali, momento a momento. Ele sabia que ia passar pela dor, pela traição e as inúmeras coisas que acontecerão aqui. Certo? Vamos ter calma. Agora, a gente vai iniciar em Marcos 11. Com a entrada de Jesus, né? A partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-me: o Senhor precisa e logo devolverá. Eles foram, encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam me perguntaram: o que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho. Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho de Jesus, puseram sobre ele os mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o Senhor que vem no nome do... Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu o seu templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Certo? Aqui, nesse primeiro ponto, é engraçado como as coisas que são feitas para Cristo são especificamente para eles. Vamos voltar ao versículo 2. Dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, novamente, no qual ninguém jamais montou. Naquela época, imagino eu, né, que os jumentos ali eram necessários para o transporte, para levar carga, mas ninguém tinha conseguido montar esse jumento. A gente pode colocar que era separado, porque só Cristo montou sem força ali. Ele escolheu justamente aquele que estava ali separado, que ninguém tocou. Isso somos os separados. É aquele que vai estar ali sendo trazido, foi separado justamente. Ninguém conseguia. Ele fez com calma. A gente tem que observar esses pequenos detalhes na vinda dele. Por que ela foi tão gloriosa? Isso é um exemplo do quão gloriosa ela veio, do quão ele já surpreende desde o seu começo dessa última semana. Certo? E continuando, Jesus vai purificar o templo. Aqui a barra é pesada. Eu confesso que lendo isso aqui eu tive umas 3 sensações, mas eu fui para mais concreta dentro dela e pude observar que esse tema é bem gente. Última semana não é brincadeira. Eu falo por mim, eu via isso de uma forma diferente, vai chegando no amadurecimento, nós conseguimos observar isso, conseguimos entender melhor a Cristo dentro daquilo como homem e como espírito também. E isso a palavra traz para a gente. É retratado aqui em Marcos, teve Mateus, eu não me lembro do outro, mas teve mais um. Tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser frutas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse:
ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele ensinava dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um povo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se do que disse Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste e secou. Jesus: tenha fé em Deus. Apenas respondeu isso: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Assim, se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está nos céus não perdoará os seus pecados. Bom, chegamos a um ponto bem crucial, certo? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Alguém tem alguma ideia? Ele amaldiçoou a figueira porque, vamos colocar assim como uma situação, muitas pessoas têm folhas belas, mas não adianta de nada, não tem fruto. Sem aquele fruto, não serve. E ele faz uma analogia também, porque em Marcos, quando você coloca ele amaldiçoa a figueira, entra no templo e depois ele vai novamente ver a figueira, você pode colocar como um desejo de encontrar o fruto com o tempo. Quando ele vai ver a figueira, ele não tem aquele fruto, é a mesma sensação que ele tem na hora que ele entra no templo, mas não dentro do templo. O templo ali, como um todo, tinha um pátio dele. Aquela situação que ele viveu foi no pátio, onde estavam o pessoal que fazia suas vendas, seus comércios, cobravam as penitências das pessoas. A pessoa estava barganhando sua fé. Isso foi o ponto crucial. Ali, Jesus também teve uma condição humana quando estava naquele pátio e viu aquelas pessoas. Por quê? Quando ele viu aquelas pessoas, não duvido nada que a frustração dele esperar um fruto, anseio por quem o adorasse, e na verdade ele encontrou pessoas simplesmente barganhando a fé uma das outras, roubando das demais, falando mal de sua palavra. É engraçado, porque estavam utilizando de mentiras junto com a verdade, trazendo as famosas heresias, que a pessoa te convence jogando algumas verdades, e ali quando coloca uma mentira, ela consegue te controlar. Isso é a maior situação que você pode observar. Ali, ele não chegou só tranquilamente, como a gente está acostumado a dizer, vou tirar isso aqui, tá? Não, ele chegou de um jeito que até os apóstolos poderiam ter se assustado. Ele sempre foi calmo. Do nada ele chegou derrubando cadeira, chegou derrubando mesa. Imagina uma pessoa tranquila do nada ter uma reação dessa. Foi a mesma reação que ele teve junto com a figueira. Correto? Essa mesma situação que ele teve com a figueira, ele teve ali dentro. Então a gente pode colocar que foi, sim, uma analogia na qual ele representou em cima da figueira a falta de fruto que ele teve daquele tempo. Certo? Eu vou colocar aqui um ponto, vou ler, porque foram algumas observações que eu fiz, e eu
preciso falar baixo aqui, não posso ser segredo, tá? Mas o Israel, o terreno, o espaço, acabou com Cristo, tá? É segredo. Mas eu vou explicar para vocês. Não estou segredo, eu tenho informação muito alta. Ela durou e ela foi necessária para a vinda do Messias, certo? Israel, quando a capital era Samaria, é devorado pelos assírios, tá? Esse é o contexto histórico. Israel, que sobrou, era Judá, com capital em Jerusalém. Ela subsiste no tempo do Império Babilônico e depois Meso-Persa, tá? Ela se levanta, dá um respiro de uns 100 anos mais ou menos, por volta do tempo dos Macabeus. Depois ela é subjugada de novo no Império Grego e depois ainda tem um conhecimento dela do Império Romano. Mas depois disso, não tem mais notícia daquela Israel, que era esperado como salvação do povo e como caminho étnico e nacionalista. Essa Israel, não. Na verdade, era uma imagem errada feita pelos leitores do Antigo Testamento. Tá? O propósito do terreno Israel era o nascimento do Messias, que faria nascer uma Israel espiritual. Essa é a Israel que deveria ser colocada, que não tem fronteira, nacionalidade, questão étnica, que não tem barreira, que não tem raça, que simplesmente habita no coração daquele que nele crê, e o seu reino abrange a todos. Vamos lá, Vasco. É condicional isso. Aquele que nele crê. E o que abrange todos, na época que tínhamos um problema entre judeus e gentios. Então todos, são todos aqueles povos, mas que naquele creem, e aí sim estariam na nova Israel, que é a Israel espiritual. Isso é a Israel que tem que ser vida, não o território. O território de Israel já foi. Ele só foi feita para o nascimento do Messias. E ponto. Voltando às Escrituras, tendo passado por isso, Jesus tem a sua autoridade questionada. Mas por que Jesus tem sua autoridade questionada? Porque esse pessoal precisa arrumar um jeito de derrubar ele. Então vamos pegar na nossa vida como um exemplo. Toda vez que você precisa se impor no seu trabalho, você precisa se impor em algum local, você precisa se provar, vai chegar alguém e falar, preciso te derrubar. Eu vou te colocar numa fila. E aqui a gente vê claramente que Jesus não vai se deixar abalar por isso. Por que ele não vai deixar a gente se abalar por isso? Quer dizer, por que ele não vai se deixar abalar por isso? A situação é, o abalo vem de quem não está preparado, de quem não tem certeza do que está fazendo. E que mesmo que possa causar desconforto, mesmo que possa causar uma frieza, mesmo que possa causar até um pânico na pessoa, ele tem certeza do que vem. Ele tem certeza da missão, do que tem que ser feito. E quando a gente não tem isso, é muito fácil vir abençoado, jogar palavrinhas, vem aqui de um lado, não, mas você sabe o que você está fazendo? Jair, tem certeza? Toma cuidado, dependendo do que você falar, você pode, cara, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu posso usar por mim, e é uma lição, eu passei tempo me preparando para isso, e não foi pouco. Os incentivos de quem me incentivou, quem me deu suporte, está aqui. Eu sei quantos estão me olhando que me deram suporte, quantos aqui estão pensando, caraca, o que ele está falando? Eu sei que tem gente assim, eu estou olhando a cara de todo mundo. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu quis seguir essa linha. E a forma que veio, é como Cristo me tocou, é como a palavra tem sido totalmente completa para mim. Eu tenho um primo que me falou uma vez que quando a palavra te amarra, e quando vem, é natural. É muito natural isso. Você não é forçado a nada. Eu não me sinto forçado a isso. Eu vou porque Deus tem feito isso comigo. Ele plantou a vontade no meu coração. E quantos de vocês ele plantou essa vontade? Quantos de vocês sentem como um fardo estar aqui hoje? Já olharam para vocês mesmos?
Já sentiram? Quantos de vocês sentem isso como um fardo? É difícil, né? É difícil se autoavaliar nesse ponto. Vocês precisam entender que quando a gente tem um propósito, não existe nada que vai derrubar a gente desse propósito. Porque a gente já tem quem está levando a gente lá. Mas é o propósito dele. A gente não pode se enganar com a nossa emoção. Porque não foi fácil. E não vou falar que foi um mar de rosas ter que me desconstruir para estar aqui. Não vou falar isso. Mas não foi porque eu me desconstruí, porque Jair está assim. Não, eu estou aplicando o que eu vivi. Que é a melhor forma de dar exemplo. E cada um que se desconstruir e Deus conseguir reformular, é ali que você vai encontrar o seu melhor. É ali que você vai trazer de dentro para fora, literalmente. Por isso que a gente não pode ficar preso aos nossos ideais nossa, porque isso aqui, cara, você pode mudar, você pode melhorar. Se a palavra mudança assusta, custa melhora. E a gente não vai fazer certo da primeira vez, não. Como eu não fiz. Várias vezes achei que estava fazendo certo. Mas Deus me moldou da forma tranquila dele, colocando pessoas certas da forma certa, do jeito certo, para chegar a esse ponto. Que estou muito agradecido por estar aqui, novamente falando disso, mas, além disso tudo, essas pessoas também se permitiram ser destruídas antes e serem reconstruídas, poderem entender essa palavra. É maravilhoso ver esse pessoal que me apoiou. Eu vou ser muito sincero, são pessoas que eu nunca imaginaria que teria levado a ser algumas palavras. Estou falando Jair homem, né? Não tem espiritual, não sou Deus, mas eu nunca imaginaria que faria isso e fez a diferença. E é engraçado que logo caiu no meu colo esse capítulo, que não é tão longo. Eu fiz uma explanação não muito gigantesca, porque ainda não estou com esse embasamento, mas eu tenho feito o que Deus me tocou e o que eu fui ensinado. Olha que interessante. Quando você é ensinado pela palavra, quando você está seguindo ela, é onde você segue o caminho certo. Amém. Glória a Deus. Então, voltando à palavra na autoridade de Jesus, né? Fugiu um pouquinho. A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem deu autoridade para fazê-las? Aqui fica nítida a vontade deles. Aqui fica nítida a vontade deles. Já é para arrumar um jeito de desclassificar Jesus. Tirar toda a autoridade de colocar. Você é uma mera pessoa que está vindo aqui. Com que autoridade você fez? Quem é você? Só que imediatamente a pessoa que está preparada no caminho e tem foco. Jesus respondeu: eu farei uma pergunta. Responda-me. Eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, eles temiam o povo, porque consideravam João um profeta. Olha que interessante. Colocaram Jesus em xeque. Não, você não tem autoridade. Eu tenho. Eu falo da autoridade que eu tenho. Então me fala se vocês creem no batismo. Ali, eles não tinham para onde correr. Porque eles queriam ficar bem com todo mundo. Mas também não podiam dizer que criam. Porque eles não teriam como questionar a autoridade então de Jesus. Eles já saberiam a autoridade dele. Por isso que foi colocado em xeque de volta. Ele virou o jogo. Como uma jogada de xadrez, ele virou o jogo. Ele foi colocado em xeque, ele falou: xeque também aqui. A partir do momento que eles dão uma resposta, a resposta deles é a resposta mais morna que eu já vi por aí. Não sabemos. Tá. Não sabemos. Nossa, eles estão questionando uma autoridade que eles não teriam conhecimento. Eles não tinham conhecimento, na cabeça, com a resposta deles, eles estavam declarando: não temos conhecimento disso. Então, basicamente, eles já se colocaram ali como mornos.
Ah, a gente não tem conhecimento, só estamos tirando uma dúvida. É quase isso, quase uma desculpa. Ó, povo, eu não estou atacando, tá? Mas eu não sei. Eu não sei o que é isso. Não sei sobre o que é isso. Não atacou o povo, não teve que ser baixar ele. Não colheu meio tempo. Nós somos apenas, em outro modo, somos apenas sacerdotes. A gente só está tomando cuidado do nosso espaço. Legal, cuidando de um espaço no qual eles praticavam coisas que atacava demais Cristo. Porque você estava barganhando a fé de uma pessoa. Imagina, não sei se vocês conhecem como que é o contrato de câmbio hoje em dia. Você vai comprar uma moeda, vai ter a flutuação dela, vai ter o valor que você vai pagar e uma taxa. Os cambistas da época eram ligados, eles tinham o controle da moeda que circulava internamente, que era, vamos colocar, a moeda T de tempo. E aí tinha a moeda imperial, a moeda I. As pessoas tinham a moeda I. Só que elas tinham que ir no cambista, comprar a moeda T, para poder comprar o acessório, para poder aí sim fazer o sacrifício para poder ter sua salvação. Só que aí a pessoa, às vezes não tinha muito dinheiro. Aí ela pergunta o quê? Nossa, eu posso comprar essa pombinha aqui que eu preciso para atingir tal coisa por 5 T's? Ah, não. 5 T's não dá, eu vendo por 10. Ah, mas eu já vou matar mesmo. Cara, você estava barganhando tua fé. Você estava barganhando tua salvação. Tipo, ah, não, o sacrifício estava fazendo totalmente diferente do que ele pregava. Não era para fazer uma barganha. E esses caras eram piores, porque não era só uma coisa feita ali embaixo, no pátio, no ato dos gentios. Era com conhecimento do sumo sacerdote, que levava uma porcentagem da tarifa que ele cobrava para converter a moeda. Só que vai mais além, porque aí você já percebia onde estava poluído o templo, que o sumo sacerdote tinha um acordo que parte dessa tarifa também ia para o império. Aí olha que engraçado. Por que aqui não saía daquele ciclo? Porque era vantajoso monetariamente para o império e monetariamente para o templo. Olha só como que as coisas eram colocadas. Agora, imagina você, filho de Deus Todo-Poderoso, na sua condição, chega lá procurando um fruto de vida, que você tem que entregar para as pessoas, que você tem que fazer o bem. Você vai lá e você não sai vinda de nada. Só é bonito aqui. Só era bonito, assim como a figueira. Só era bonita, mas não dava nada. Esse é o principal ponto. Esses cambistas roubavam tudo das pessoas e diziam que traria a salvação, com o sacerdote apoiando. Olha só que incrível. O sacerdote que se dizia representante da palavra de Deus. Cara, é claro que ele ia ter uma revolta. É claro que quando ele entrasse naquele local, ele ia se sentir suprimido. Pensando, nossa, tudo que eu estou pregando, estou ensinando, a representatividade, eu vim entregar para essas pessoas, mas eu vejo que elas estão usurpando das pessoas mais frágeis, que elas estão com problemas psicológicos, com problemas físicos, elas não estão bem, e ainda assim eles continuam fazendo isso em nome de Deus, que é o pior de tudo, defamando o próprio Pai. Essa é a questão que o deixou furioso, e a figueira foi justamente a representatividade disso. Esse é o maior ponto. Esses caras que vieram afrontar Jesus, arrumar um jeito de matá-lo, não tiveram resposta e ainda assim praticavam aquelas atrocidades. E para ele, revoltante. Como ser humano, eu tenho que ser calmo, eu sei que eu não posso matar, mas você está com licença poética minha esposa? Se fosse alguma coisa para ela, meu irmão, eu não vou pensar. Eu vou ser muito sincero, eu estou preocupado, pastor. Se faz alguma coisa para sua esposa, você vai pensar alguma coisa, pastor? Você vai perder a paciência, que a gente é humano, tem a ter condição humana, não adianta. A gente vai perder a nossa paciência e vai agir de uma forma que... Mas por quê? Isso eu estou falando no meu casamento, que eu tenho conhecimento. Mas muita gente por aí não vai ligar. Muita gente por aí vai ligar, mas porque ele não entendeu o que é isso. Que ele tem que se dedicar à sua noiva. Gabriel, foge, hein? Deve matar coisa. Mas voltando, essa dedicação, isso que Cristo está fazendo por nós, ele estava se jogando pela noiva dele. Entenda isso. Nós
O povo ali para ele era a noiva dele. E por ser a noiva dele, ele não podia permitir que o roubassem, que o usurpassem, que até não vou usar outra palavra que é feia pra caramba, que abusasse dele de forma errada, para poder simplesmente propagar uma palavra vazia e falsa pelo nome do pai dele. Gente, não dá para ver como essas pessoas não entendiam com que elas estavam mexendo. E o fruto que faltava ali. As pessoas ali, os sacerdotes ficavam, não, dinheiro. Pareceu só o seguinte, dinheiro. Não tem como, entendeu? Era sempre assim, os cambistas viviam assim. Fora também todas as pessoas que faziam o comércio ali em cima. Era pior, porque aqueles que faziam o comércio ainda estavam, entre aspas, tentando criar uma fonte de renda, mas abusando daqueles que tinham pouco conhecimento ou nenhum e ficavam se dedicando. Então, eu olho a reação dele como eu faria o mesmo. Como eu disse, se fosse alguma coisa, eu não sei como eu posso reagir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava fazendo para a noiva dele. Estavam atacando a noiva dele. Estavam roubando da noiva dele. Estavam mentindo para a noiva dele. Estavam enganando a noiva dele. E depois de fazer tudo isso, ele falou, não, sai daqui. E ele não foi uma pessoa benéfica em nenhum momento. Eu não vou representar aqui, você não sai quebrando tudo. Mas imagina que ele chegou mesmo no tapa, porrada e bomba e saiu mesmo. Vocês vão sair daqui. Esse lugar aqui não é de vocês. Esse é o templo, tem que estar aqui e minha noiva tem que ser bem tratada. É a casa de oração, assim como foi dito ali em cima. Não tinha fruto ali. Excluído. E aí, por ser bonito, tem que secar. Assim como aconteceu com a figueira e assim como que ele quis fazer a representatividade. Por isso que a figueira, por si só, não ter dado fruto, não é nada. Ele não amaldiçoou a figueira porque só não viu ali o fruto. Ele representou o que ele estava vendo ali. Só vou abrir aqui outra, um minuto. E essas mesmas pessoas que estavam roubando da sua noiva, estavam mentindo para sua noiva, estavam fazendo de tudo que era contrário à palavra de verdade, queriam questioná-lo. Foram colocar ele à prova. Engraçado que no final, quando eles falam que não sabemos, a resposta de Jesus é a mesma. Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Agora, por que ele não falou isso? Vou contar um segredo. Outro. Fala baixinho. Não era a hora. Não era a hora de ser rebelado. Existiam coisas ainda para acontecer. Existiam coisas para serem reveladas. Então, ele não devia satisfação àquelas pessoas. Porque eles também não tinham autoridade alguma. Eles só eram representantes de um império colocados ali. Não era a hora dele falar, sou o seu Messias. No momento oportuno, tem mais para frente. Aí, se vocês quiserem e estão convidados, tem que acompanhar a série, para ver quando ele se revela. Ok? Pessoal, eu agradeço. Tive que também enxugar que hoje teremos assembleia, né, pastor? Essa aqui é a palavra de Deus. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade.